Fala pessoal, professor Paiva de volta com mais um tema do nosso curso sobre JavaScript, começando do zero. Desta feita nós queremos colocar uma lupa sobre o tema Document Object Model, o DOM. Né? Então veja bem, as tags HTML definem uma estrutura hierárquica. Né? Essa estrutura é chamada de DOM, que significa Document Object Model, o modelo de objeto do documento. O DOM é a representação dos objetos que você definiu na sua página. O navegador usa o DOM para criar e gerenciar a estrutura da sua página. Então, por exemplo, aqui, ó, as tags HTML, tem um head, tem um body, tem um title, H1, div, dentro de uma div tem um parágrafo e tal. Então, essa estrutura aqui é a estrutura que você pode referenciar dentro do JavaScript. Então vamos ver como é que isso funciona. O código JavaScript manipula esses elementos. Você pode examinar e mudar, por exemplo, o estado do elemento, ver se uma caixa foi marcada, inserir um texto em uma div ou em um parágrafo, fazer um parágrafo, por exemplo, mudar de cor, trocar uma figura e coisas do tipo. Então tudo isso você pode fazer mediante o JavaScript, criando uma experiência do usuário melhor, dando mais interatividade, resolvendo questões na sua página que você só com HTML e CSS não tinha condição de fazer. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Veja bem, o primeiro elemento que eu quero nessa abordagem aqui da gente manipular elementos do DOM é a chamada Document Get Element by ID. Né? Então você vai chamar um elemento por um identificador. Tá certo? Então retorna o objeto do DOM que você identifica. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode trocar mediante a identificação desse elemento usando a propriedade innerHTML. Vamos ver um exemplo aqui, porque agora fica meio abstrato, mas vamos colocar uma lupa sobre isso para você entender com um exemplo. Veja bem, está aqui um exemplo. Nós queremos trocar um texto dentro de um elemento usando o innerHTML. Tá certo? Então veja bem, nós vamos definir um parágrafo aqui, P, dentro da nossa página, né? Está aqui a página normal, HTML, body, H2, etc. E tal. Então criamos uma identificação. Então veja que esse get elemento aqui by ID, né? Veja que é o B maiúsculo e I maiúsculo, ele precisa de um identificador. Então vamos chamar de demo aqui, tá certo? Então no script, a função aqui myFunction, tá certo? Documento get elemento pela identificação. Você colocou aqui, ó, entre aspas, o demo, que faz referência ao que? Aquele parágrafo lá. E aí você usa a propriedade innerHTML que vai fazer a permuta, vai fazer a alteração. Então eu mudei. Então veja que o parágrafo original tinha o quê? Clique aqui para trocar o conteúdo. Tá certo? Então você tem aqui, ó, na exibição, propriedade innerHTML, que é o nosso cabeçalho aqui do tipo 2. Clique para trocar. Então quando eu clicar, o que é que vai acontecer? Veja que aqui nós colocamos uma propriedade onClick. Quando eu cliquei, ele automaticamente vai trocar. Então o texto que era clique para trocar vai ficar eu mudei. Tá certo? Então fica bem prático aí, você vê que a coisa funciona legal. Vamos ver outro exemplo para melhorar mais ainda a sua compreensão? Olha lá, eu tenho aqui o mesmo esquema, HD e tal. Então eu tenho uma lista aqui, ó, tá certo? E essa lista aqui, ela recebe o nome de MyList. Então tá aqui o exemplo dela e tal, certo? Então nós temos um parágrafo, tá certo? ID demo. Então veja que temos dois identificadores, um identificador MyList e um identificador demo. Então começa aqui o script. Aí nós vamos ter um confirme, que abre aquela caixa de diálogo que pergunta se você vai mudar. Se você confirmar, se você der o OK, vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui essa variável aqui local HTML que vai coincidir com o quê? Com MyList. E aí veja o que é que a gente está fazendo aqui. Nós pegamos o valor da lista, que é exatamente café e chá aqui, e nós vamos trocar o demo, que é o que? O parágrafo que tinha valor original e vai passar a ser o que? O conteúdo da lista. Então se você confirmar, vai haver essa mudança aqui, ó, tá certo? Então demo, que era valor original, vai ser o que? Café e chá. Vamos ver como é que seria. Tá aqui o exemplo da execução. Ó. O valor original que você viu lá, valor original. Em seguida, veja que tinha café e chá a lista, ele repete a lista aqui embaixo, ó, onde tem conteúdo do elemento e era valor original, vai ficar café e chá. Tá certo? Então você capturou da página o elemento MyList, que era o que? Café e chá, e chamou de HTML. E aqui embaixo você usou o getElementById e o innerHTML, fazendo referência a demo, que é o parágrafo que você atribuiu a identificação, e atribuiu HTML. Então, na exibição,
da página, quando você clicar aqui no on-click, né? O que é que vai acontecer? Automática, quando você confirmar, vai trocar para isso aqui. Vamos ver outro exemplo, mais ainda, para você consolidar mais ainda isso aqui. Ó. Olha o exemplo aqui. Você tem um HTML aqui, tá certo? Que faz referência a uma figura, octopus, né? Que é o polvinho aqui, ó, tá certo? E ele aparece lá tal. Então aí simplesmente o que é que você faz? Lá no JavaScript você diz o seguinte, que quer pegar esse elemento ícon, ó, que ele se chama aqui ícon 01, eu pego ele lá e faço com que seja criada uma variável chamada ícon. E aí nós fazemos o que? Ícon.src vai ser igual a uma nova figura kitGIF. SRC no sentido de source. Né? Então com isso a gente faz o que? A figura que estava aparecendo um povo vai aparecer esse Hello Kitty aqui. Tá certo? Então são mecanismos que você tem para poder trocar elementos do DOM. Nós vamos aprofundar mais isso aí, com mais exemplos e tal. E nesse momento, nós vamos colocar os códigos lá no comentário para você baixar e brincar aí, tá certo? No mais, grande abraço. Queria que você curtisse, que você se inscrevesse no canal e até a próxima.